Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão aqui acompanhando o canal de Direito Tributário. Mais uma vez aqui o professor Lucas, professor aqui dos cursos de Direito Tributário e Processo Tributário. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal. Para quem não é inscrito, peço que se inscrevam no canal, curtem os vídeos, acompanhem as aulas que estou aqui lecionando, deixem os comentários de vocês para apresentar as dúvidas de vocês, também sugestões para melhorar o canal. Hoje, para transformar a aula um pouquinho mais dinâmica, talvez tentar ficar mais próximo aí de vocês, mesmo que pelo vídeo, né? E para quem está acompanhando aqui o canal, sabe que eu geralmente gosto de apresentar com slides as aulas sobre os impostos, mas hoje, especificamente, eu gostaria de ter uma outra dinâmica aí para apresentar o conteúdo, porque eu estou reparando, pessoal, nas últimas aulas, que talvez algumas letras nos slides não estão aparecendo muito bem. Eu acho que o Data Show, na hora de revelar a imagem ali na tela, eu acho que não está, talvez, aparecendo muito bem. Eu vou fazer alguns ajustes nisso, então hoje vai ser basicamente oral a nossa aula, mas vou passar para vocês, claro, os artigos. E quem quiser os slides, não tem problema, só me passa aqui os comentários, passo o e-mail de vocês que eu repasso aí o material, tudo bem? Eu sempre sugiro, pessoal, que acesse o meu site pessoal, que é proflucasdireitotributário.com.br, proflucasdireitotributário.com.br, tudo junto, minúsculo, sem acento. Ali vocês no meu site vão ter acesso às minhas informações, às minhas redes sociais, me conhecerem melhor, o meu perfil profissional e acadêmico. Lá também tem o meu e-mail, caso queiram encaminhar as dúvidas de vocês por lá. E lá também posso encaminhar para vocês o conteúdo, não só os slides dessa aula, mas das demais aulas para quem não acompanhou, tá bom? Mas as aulas estão todas gravadas no canal, estão lá disponíveis para quem quiser, só ir lá acessar, curtir os vídeos e compartilhar também. Pessoal, só faltou um imposto agora para a gente tratar sobre os impostos municipais. Nas outras aulas nós já tratamos o IPTU e também o ITBI como impostos municipais, seguindo a ordem do artigo 156, incisos 1 e 2. E o inciso 3, que hoje nós vamos analisar, que hoje nós vamos comentar, é o ISS, ou que eles chamam também de ISSQN, Imposto sobre Bens e Serviços de Qualquer Natureza, que é o imposto municipal e uma das principais fontes de arrecadação dos municípios, previsto, como eu comentei, no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. Quando a gente fala da regra matriz de incidência deste imposto, quando a gente fala a respeito do ISSQN, nós precisamos também observar não só o texto constitucional, mas também a Lei Complementar 116. A Lei Complementar 116 de 2003, se vocês colocarem, estou até com ela lei aqui aberta no computador, Lei Complementar 116 de 2003 é a lei geral de ISS, tá? Claro que cada município vai ter sua lei específica de ISS. Cada município tem sua competência tributária para legislar sobre o tema, inclusive também o Distrito Federal, porque ele tem competência cumulativa. Mas a lei geral, a lei que vai estabelecer as regras gerais, inclusive com base na determinação do texto constitucional, quem vai estabelecer as regras gerais de ISS para todos os municípios será a União por meio dessa lei complementar que eu comentei, tá? Então as regras gerais nós vamos usar com base nessa lei, tudo bem? E lembrando que com aqueles que vão fazer a prova da OAB, lembrando que é um exame nacional, então não vão perguntar leis estaduais ou municipais. Ah, mas vão perguntar uma questão de ISS, então o que eles vão perguntar? Com base na Constituição e com base nessa lei federal que é 116, tudo bem? Se vocês comprarem o Vademecum, mais especificamente o Vademecum da área tributária, existem várias editoras que vendem esses Vademecums, dentre eles o da editora Saraiva, que eu recomendo, eles sempre colocam, além da Constituição do CTN, as leis tributárias que mais caem no exame da OAB, e dentre elas a lei 116, ela cai porque ela tem uma lista de serviços em que incide ISS, e com base nessa lista que a gente sabe se incide ISS, que é municipal, ou ICMS, que é estadual. Então são dois impostos diferentes que incidem sobre serviços, mas sobre serviços distintos. E é com base na lista taxativa que existe na Lei Complementar 116, é que nós vamos saber o que está ou não na lista e o que incide ISS ou ICMS. Tudo bem? Quais são os primeiros pontos que a gente poderia comentar aqui, pessoal, a respeito dessa disciplina do ISS?
submete-se aos princípios que nós já estudamos da legalidade e da anterioridade anual e nonagesimal. Quando nós falamos de ISS, nós estamos falando de um tributo fiscal, com finalidade meramente arrecadatória. Os municípios cobram, e o Distrito Federal também, o ISS, daqueles que prestam serviços em sua jurisdição. E esse dinheiro, uma vez arrecadado, é direcionado aos cofres públicos, às instituições fazendárias, às fazendas municipais, os órgãos de arrecadação municipal vão pegar esse dinheiro, levar aos cofres públicos municipais para que depois ele seja direcionado ao financiamento das atividades públicas do município. E ele segue a anterioridade anual e nonagesimal. Então, qualquer alteração de lei em matéria de ISS tem que esperar no mínimo o exercício financeiro. Se feito num ano, tem que esperar o exercício seguinte para valer. E mesmo que seja feito no final de um ano, em dezembro de um ano, ele não pode valer já no primeiro dia do ano seguinte. Ele tem que esperar pelo menos 90 dias. Então, essa anterioridade anual nonagesimal, como eu falei para vocês, são dois princípios tributários que não se excluem, mas se complementam. E em matéria de ISS, como estamos estudando aqui, ele se aplica perfeitamente ao imposto. Então, o imposto tem que esperar um ano, no mínimo, aí para poder viger, caso haja alguma alteração de lei, e no mínimo 90 dias, caso essa alteração seja feita no final do ano. Tem a finalidade arrecadatória, como eu comentei com vocês, e lembrando que o ISS, nós já estudamos sobre isso, incide sobre serviços que não são contemplados pelo ICMS. Mas como é que eu vou saber qual serviço que incide ISS e ICMS? Através da lista que está presente na Lei Complementar 116. É nessa lei que vai estar a lista taxativa, ou seja, não vai mudar, é só esses serviços que incide ISS. Se aquele serviço não estiver presente, que eu estou vendo quem é que vai tributar, o Estado ou o município, se um serviço específico não está presente naquela lista do ISS, então incide ICMS por exclusão. Exemplo, transporte interestadual ou transporte intermunicipal. É um serviço que é prestado entre 2 ou mais municípios. Ele não está previsto, esse tipo de serviço, na lista de ISS, então incide o quê? ICMS estadual. Então, é importante a gente ter em mente a lei complementar. Tenham com vocês essa lei e ali que você vai saber qual que vai incidir, ISS ou ICMS. A Lei Complementar 116 de 2003 deve estar aí marcado com vocês. Por isso que eu recomendo que vocês comprem esse Vademecum, que vai junto à lei que vocês vão precisar na hora da prova. Pessoal, o artigo 1º dessa lei, para quem está aí acompanhando no Vademecum ou no site, coloca no site do Planalto a Lei 116 de 2003, vamos ler em conjunto o artigo 1º. O artigo 1º ele já vai dar uma luz para a gente para saber o que é o ISS. Ele diz o seguinte: o imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o ISSQN, é a mesma coisa, de competência dos municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador, ou seja, o critério material, a prestação de serviços constantes na lista anexa, que está na lei, ainda que estas não se constituam como atividade preponderante do prestador. Então, se o prestador daquele serviço presta aquele serviço previsto na lista da Lei Complementar 116, mesmo que não seja a sua finalidade principal, ele deve cobrar, ele deve pagar ISS. Ah, mas eu tenho uma empresa que presta serviços intermunicipais. Tudo bem. Mas se em algum caso ela prestar um serviço municipal que esteja contemplado na lista de 116, ela tem que pagar ISS. Então, voltando ao exemplo do serviço de transportes. Transporte intermunicipal, a gente sabe que não incide ISS municipal, é ICMS estadual. Legal. Mas vamos supor que essa mesma empresa que presta serviço de transporte interestadual, intermunicipal, né, ela preste, uma vez que outra, um serviço municipal de transporte. Então, nós temos uma fretadora de carros, né, no caso nós temos uma empresa de transporte com aqueles ônibus, né, que levam pessoas de 2 ou mais cidades, que presta, por exemplo, aqui em São Paulo, mas também presta em outras cidades vizinhas, né? Esse é um serviço intermunicipal, mas vamos supor que essa empresa também preste serviços dentro da cidade de São Paulo. Então, nesse caso, ela vai pagar ISS? Vai.
Ah, mas o serviço que ela presta majoritário não é intermunicipal? Sim, é majoritário, mas pelo artigo 1º da lei Caput, ele diz o seguinte: mesmo que a atividade não seja atividade preponderante, ou seja, majoritária da empresa, se ela prestar qualquer serviço que esteja nessa lista, ela tem que pagar ISS, tudo bem? O imposto, aí continua o parágrafo 1º, o imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Se estiver presente na lista, mesmo que se inicie no exterior, se chega no município, se chega aqui no território, incide ISS. Parágrafo 2º, ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, tá? Então, não incide na mesma base de cálculo do ICMS. Se incide ISS, é competência municipal. Caso contrário, é estadual ICMS. No caso, para serviços interestaduais e intermunicipais e também de comunicação. O imposto de que trata a lei complementar, no caso 116, incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, permissão ou concessão com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do serviço. Então, ele também vai incidir sobre esses serviços, mesmo que sejam prestados por empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Então, no caso, uma empresa de pedágios, né? Uma empresa que cuida do pedágio da rodoviária, por exemplo, das rodovias, né? Então, no caso, ali vai incidir o imposto. Aí o parágrafo 4º diz o seguinte: a incidência do imposto não depende de denominação dada ao serviço prestado. Então é importante, gente, dizer uma coisa: independente do nome que se dê ao serviço, se o serviço tiver uma característica prevista na lei, ele vai incidir ISS. Porque o que pode acontecer? Existem pessoas que, para burlar a regra tributária, o que pode acontecer? A pessoa ela vai fazer o seguinte: isso daqui não é um serviço de consultoria. Serviço de consultoria incide ISS. Serviço de consultoria, você tem que prestar o ISS ao município onde você está prestando esse serviço, onde você se localiza, onde sua empresa se localiza. Legal. Mas vamos supor que eu não digo o nome que é consultoria. É um outro nome parecido. Independente do nome que eu dê, por isso que ele fala, independente da denominação dada ao serviço prestado, incidirá o imposto. Então, para que não haja sonegação, para que a pessoa precise pagar esse imposto, ela, independente do nome que ela dê, se o serviço se caracterizar em um daqueles que estão na lista anexa dessa lei, complementar 116, incide ISS. Ok? Então, vamos continuar aqui a nossa análise sobre os tipos de serviços que são previstos nessa lista. Lá embaixo, na lei complementar, pessoal, existem uma lista, como eu falei para vocês, uma lista exaustiva de serviços, né? Dentre eles, tem vários itens, item 1, item 2, 3, 4, 1.1, 1.2, 1.3, por exemplo. Programação, assessoria e consultoria informática, planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. Aí lá embaixo nós temos até serviços profissionais autônomos, né? Nutrição, obstetrícia, odontologia, ortopédica, psicologia, psicanálise. Então, serviços autônomos. Banhos, duchas, saunas, massagens, calefação, né? Calafetação. Deixa eu pegar outros exemplos aqui. Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior, também incide ISS. Serviços de turismo, viagens, congêneres, agenciamento marítimo, agenciamento de notícias, espetáculos teatrais, espetáculos circenses, programas de auditório e assim por diante. Essa é uma lista exaustiva. Se vocês pegarem aqui na lei, ela vai até o item 40.1.
40.01 ali, a lista tem vários tipos de serviços onde incide o ISS. Então, se não estiver contemplado nessa lista e por coincidência incide, acaba por exclusão incidindo o ICMS. Segundo o parágrafo 3º do artigo 156 da Constituição, diz que caberá à lei complementar do ISS estabelecer as alíquotas máximas e mínimas, excluir a sua incidência à exportação de serviços e regular isenções, incentivos e benefícios. Então, a lei complementar ela tem uma função muito além de só estabelecer a regra matriz de incidência. Embora ela estabeleça, por exemplo, as alíquotas máximas e mínimas de ISS. A mínima, se não me engano, é 2% e a máxima é 5%. A depender, claro, da natureza de cada serviço. Mas é a lei complementar que vai estabelecer essas alíquotas, bem como estabelecer isenções, no caso, qual contribuinte não precisará pagar esse tipo de imposto, incentivos também, ou não incidir sobre serviços de exportação. Por que incide na importação e não incide na exportação? Porque lembra, a importação é um produto estrangeiro que chega em território nacional. Por uma atitude mais protecionista, para proteger o nosso serviço interno, o que vem de fora é tributário, mas é tributado, no caso, o ISS. Agora, se o serviço sai daqui e vai para o exterior, para incentivar a nossa indústria, para incentivar o nosso serviço, para incentivar as atividades econômicas do país, o ISS não incide na exportação, que aí é coisa nossa, né? Produtos nossos, serviços nossos saindo daqui e indo para o exterior. Na exportação não incide ISS, mas sim na importação, porque a importação vem de fora para cá. Aí o que vem de fora, para proteger o mercado interno, para proteger o nosso sistema, é tributado o ISS para serviços estrangeiros, mas não para serviços nacionais que saem para fora. Isso é importante dizer. Então, qual que é a regra matriz, a RMIT, no caso quando a gente fala do ISS? Então, a gente precisa analisar o critério material, que nós já vimos pelo artigo 1º da Lei Complementar 116, mas vamos lembrar novamente. Critério espacial, onde que ocorre a prática, ou onde que eu posso considerar que houve a prática do ISS para que seja cobrado o ISS. Critério temporal, quando que é feita essa apuração? Pessoal, quem que cobra e quem que é cobrado? E critério quantitativo, qual a base de cálculo e qual a alíquota que vai incidir para a cobrança e o cálculo do ISS. Vamos começar pelo critério material. O critério material nós já vimos pelo caput do artigo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, que diz o seguinte: fato gerador da prestação de serviços constados na lista anexa. Então, todos aqueles que praticarem aqueles serviços previstos na lista anexa, nutrição, odontologia, ortopedia, educação do ensino médio, superior e assim por diante, todos esses serviços prestados, seja por pessoa física ou mesmo no caso o autônomo, né? Pensando nos profissionais liberais, o psicólogo, o médico, o dentista, a odontologia, né? Então, tanto o serviço individual, personalizado, quanto também pessoa jurídica, ela vai ter que ser cobrado o ISS. Então, quem prestou o serviço constado na lista anexa vai pagar ISS. E aonde é considerado o critério espacial? Onde que ocorre? No município ou no Distrito Federal. Se eu pratico um serviço no estado, aqui na cidade, vamos supor, na cidade do Rio de Janeiro, prestei o serviço na cidade do Rio de Janeiro, então eu vou pagar o ISS para essa cidade. Agora, claro, se eu estou, por exemplo, na cidade de São Paulo e presto um serviço de educação à distância para uma outra cidade no país, se o serviço começou aqui, eu vou pagar aqui o ISS, mesmo que o serviço chegue no outro município. Mas se começou aqui, vai ser no município onde eu estou, onde a empresa se encontra, onde a pessoa física pratica aquele serviço, ou no Distrito Federal. E qual que é o critério temporal? É o momento em que se prestou o serviço. No momento que foi registrado a prestação daquele serviço, é que incide o ISS. No caso de trabalhos autônomos, no caso de trabalhos profissionais, como eu falei, odontologia, quando que foi prestada a consulta? Qual é o dia que foi prestada a consulta odontológica? Qual que foi o dia que foi prestada a consulta psicológica? Qual que foi o dia que foi prestada a consulta médica? Naquele dia registrado pelo documento, registrado devidamente ali, o horário, o dia ali que incide o ISS. No momento em que foi prestado o serviço, no momento em que houve o registro daquele serviço prestado.
Qual que é o critério pessoal? Quem é que cobra o ISS? Os municípios através dos seus órgãos fazendários. O órgão fazendário é o órgão competente para fazer a arrecadação e fiscalização do ISS. E fiscalização envolve os documentos que devem ser prestados também. Não basta só pagar o imposto, mas prestar os documentos e informações necessárias para a devida arrecadação e fiscalização daquele imposto. E quem faz tudo isso é o órgão fazendário do município ou do Distrito Federal. E quem é que paga? Quem é o sujeito passivo? Qual que é o contribuinte? O prestador do serviço elencado na lista. Se eu que sou dentista prestei um serviço de odontologia no município de São Paulo, eu vou prestar, eu que vou ser o contribuinte desse serviço. Então, sempre é o prestador do serviço, aquele que executa, que pratica o fato gerador, que pratica aquele fato que é passível de tributação. E o critério quantitativo, qual que é a base de cálculo e qual que é a alíquota? A base de cálculo é o que eu vou levar em consideração para fazer o cálculo, para saber do valor exato, um valor, base para o imposto. É o preço do serviço prestado, ou até com base no valor fixo de mercado. Pode ter a base do valor fixo, mas a regra é o preço do serviço prestado propriamente dito. Quanto que foi a consulta odontológica que eu fiz? Fui ao dentista. O valor é R$600, então essa é a base de cálculo. É o valor do serviço prestado, ou caso não tenha, o valor estimado, um preço fixado também pode ser utilizado para ter a base do ISS. E a alíquota que pode incidir pode ser mínimo 2% e máximo 5%. A Lei Complementar 116, como eu falei, ela que estabelece essas alíquotas máximas e mínimas. Eu vou ver aqui, pessoal, se eu consigo encontrar. O artigo 8º diz o seguinte da Lei Complementar. As alíquotas máximas do ISS-QN são as seguintes. O inciso 1 foi vetado e o 2 diz para os demais serviços 5%. Aí o artigo 8º-A diz o seguinte. A alíquota mínima do ISS será de 2%. E aí alguns parágrafos dizem o seguinte. O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor do que decorrente à aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput para os serviços referentes ao item 7.02, 7.05 e 16.01. Então, para alguns serviços específicos, a lei elenca qual que pode sofrer uma isenção ou não sobre essa alíquota máxima e mínima. É nula a lei ou o ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima prevista nesse artigo. Isso é muito interessante, pessoal. O parágrafo 2º do artigo 8º-A fala exatamente do combate ao que nós chamamos de guerra fiscal. O que isso significa? O que antigamente acontecia? Quando não se tinha uma alíquota mínima de ISS, acontecia que municípios cobravam uma alíquota de 0,5% e outros municípios aplicavam uma alíquota de 2%. As empresas, para elas, financeiramente, era muito mais vantajoso ficar no município com a alíquota de 0,5% do que ficar no município de que a alíquota é de 2%. Então havia essa guerra fiscal. Um exemplo é aqui em São Paulo, onde, para quem conhece, tem uma cidade próxima da capital chamada Barueri. Em Barueri, por exemplo, acontecia antigamente de ter uma alíquota de ISS muito mais baixa do que a cidade de São Paulo. E Barueri, em tese, não fica tão longe da cidade. Então, as empresas, vendo a proximidade da cidade de Barueri para a capital, preferiam mudar para Barueri, a região ali de Alphaville, por exemplo, do que ficar na capital, porque a alíquota de ISS cobrada pela prefeitura de Barueri era muito menor do que a alíquota do estado de São Paulo. Mas para que a competição não seja tão injusta e tão díspare, o que a lei fez? O seguinte, então nenhum município pode fazer mais isso, tem que ter uma alíquota mínima de 2%, independente se São Paulo, Barueri, Osasco ou qualquer outro município da região, de qualquer outra região do país. A alíquota mínima tem que ser para todos os municípios 2%, justamente para evitar a guerra fiscal. E é isso que o parágrafo 2º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116 está falando. O que ele diz? Mais uma vez, é nula a lei ou ato do município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima prevista nesse artigo, no caso de serviço prestado
atomador ou intermediário localizado em município diverso daquele em que está localizado o prestador de serviços. E aí o parágrafo 3º diz o seguinte: a nulidade a que se refere o parágrafo 2º desse artigo gera para o prestador de serviço, perante ao município ou ao Distrito Federal, que não respeitar a disposição deste artigo, o direito à restituição do valor efetivamente pago do ISSQN, calculado sob a égide da lei nula. O que acontece? Caso o município desrespeite a determinação da lei complementar, ele pode, aliás, ele vai ser obrigado, não só pode, como vai ser obrigado a restituir o valor que cobrou a mais do contribuinte. Então, o contribuinte que ficou prejudicado com uma lei que possa surgir, e desrespeitando esse limite máximo e mínimo de 2% e 5% da lei complementar, então a lei municipal vai ser declarada nula e ainda por cima o município vai ter que ser obrigado a restituir o valor ao contribuinte, caso ele tenha esse direito, caso ele tenha pagado a mais o valor do imposto. Então, todas as leis municipais dos mais de 5.500 municípios no país e também do Distrito Federal devem obrigatoriamente observar a determinação geral da Lei Complementar 116. É claro que o imposto é de competência municipal, não é federal. Então, cada município vai ter a sua lei de ISS, mas elas devem respeitar a determinação geral da lei complementar, que inclusive é uma obrigação constitucional. A Constituição que diz que essa lei complementar que vai estabelecer as regras gerais do ISSQN, devendo todos os municípios observar essas normas e diretrizes que foram estabelecidas pela lei complementar, inclusive da limitação de alíquota para mais e para menos, evitando inclusive, como eu falei para vocês, a famosa guerra fiscal, para que haja uma competição mais justa, para que haja um equilíbrio financeiro fiscal mais justo também, para que não haja essa disputa entre dois ou mais municípios sobre a matéria de tributação. E é isso basicamente, pessoal. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer com vocês, básicas e gerais, sobre o imposto de renda, sobre o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. E lembrando que é com base nesta afirmação, com base nesses estudos, que eu vou produzir uma outra aula para falar a respeito da tal reforma tributária que todo mundo está comentando, que está tramitando no Congresso Nacional. Com calma, nós vamos ver cada um desses pontos. Mas o que está valendo ainda por enquanto é a norma antiga, aquela que já está na Constituição. Então, tudo que eu falei aqui é com base no texto constitucional atual. Se houver alguma mudança futura, nós vamos analisando aos poucos aqui no curso, tá? Então, basicamente, essas são as informações gerais sobre a regra matriz de incidência do ISSQN. Caso ficou alguma dúvida, caso precise acrescentar alguma coisa, pessoal, estou aqui à disposição para o que for necessário. Deixem os comentários de vocês aqui com as suas dúvidas e considerações. Agradeço a todos pela atenção, fico à disposição do que for necessário. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.